Olá, amigos da tribuna, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu sou Leonardo Coleto, estou na companhia do meu amigo Alex Silveira. Tudo bom, Alex? Tudo jóia. Nosso convidado de hoje é o candidato João Arruda, do MDB. Tudo bom, candidato? Tudo bem, Leonardo. Prazer muito grande estar com você, com o Alex, com todos da tribuna. Legal. Uma breve introdução, né? Já que a gente vai aproveitar o tempo para as propostas mesmo. Candidato João Arruda, 44 anos, 2 vezes eleito deputado federal e agora concorre aí à Prefeitura de Curitiba. O Leonardo vai começar a contar o tempo agora e a primeira pergunta já é: quem é o João Arruda? Pai de 4 filhos, do João, da Cecília, do Felipe, da Helena, casado com a Paola. Nasci e cresci aqui em Curitiba. Tenho paixão por essa cidade, só fiquei um tempo fora quando fui estudar nos Estados Unidos. Me formei lá, trabalhei lá, uma experiência importante para a minha carreira. Depois voltei, fui diretor da Companhia de Habitação, fui diretor da Paraná Esporte, deputado federal, como vocês mesmos disseram aqui, por 2 mandatos. Na minha reeleição de 2018, eu fui candidato a governador. Optei por deixar o mandato e uma reeleição que eu tinha bastante tranquila naquele momento, para ser candidato a governador do estado e apresentar um projeto para o estado do Paraná. Não foi possível, deixei o mandato, eu sou empresário aqui, pequeno empresário do varejo, do comércio, e voltei para o Paraná, para Curitiba, e passei a andar por Curitiba mais, conversar com as pessoas, entender que existem necessidades e desafios pela frente que não têm sido preenchidos pela atual administração, né? A gente sente falhas em diversos aspectos aqui na cidade, por isso que eu resolvi me candidatar a prefeito de Curitiba. Candidato, passando pelo seu plano de governo, uma das grandes propostas é a linha verde em 25 minutos. Como que o senhor pretende fazer isso? A gente tem visto aí que a linha verde anda bastante congestionada. Qual que é a ideia principal para a gente completar o trajeto nesse tempo de 25 minutos? Leonardo, terminar a linha verde, né? Substituir todos os semáforos por obras, trincheiras, passarelas, viadutos. São 9 obras de transposição que nós precisamos lá, transposições, interseções que nós precisamos. Em média, cada prefeito tem realizado uma obra. O atual prefeito não conseguiu concluir nenhuma, apenas as obras que atendem o transporte coletivo, mas não essas interseções. E com o orçamento que a prefeitura tem, é possível de se fazer isso em 4 anos. Aliás, seria possível de se fazer isso em 1 ano. Mas eu vou diluir, né, os investimentos em 4 anos, com a capacidade de investimento da prefeitura, claro que teremos projetos, Curitiba sempre esteve na vanguarda no que se refere a projetos eficientes para se buscar dinheiro fora, bancos internacionais, mas a linha verde nós vamos concluir com o orçamento da prefeitura. Acredito que com menos de 300 milhões a gente consegue substituir todos os semáforos por obras de trincheiras, viadutos, passarelas, algumas mais complexas, como os viadutos ali da Senador Salgado Filho, menos complexas como a passarela na frente do quartel, mas tudo isso a gente consegue fazer com menos de 300 milhões de reais. A reestruturação da cidade, reestruturação urbana, ela passa pela conclusão da linha verde no meu projeto de governo, no meu plano de governo, e os 9 centros expandidos, centros comunitários, em 9 regiões da cidade, que vão integrar as ruas da cidadania e os terminais de ônibus, para garantir serviços públicos complexos com habitação de interesse social, com teatros, auditórios, centros de eventos para palestras e serviços públicos, aqueles que só existem no centro da cidade, nos bairros. Isso é para facilitar a vida de quem vive nos bairros. Tem que ser também acompanhado da mudança do zoneamento na cidade para que a gente possa ter prédios mais altos e centros comerciais nos nossos bairros. Já tentaram, mas não fizeram ainda com firmeza, com coragem, com eficiência. Preciso concluir essa mudança de zoneamento para que a gente possa ter uma mudança de rotina na nossa cidade, fazer aquilo que é anticíclico. Nós só vamos resolver o problema do trânsito, você falou da linha verde aqui, mas são inúmeros os problemas aqui na nossa cidade em relação ao congestionamento, quando a gente mudar a nossa cultura, os nossos hábitos, as pessoas passarem a trabalhar perto de onde moram, passarem a morar perto da escola dos seus filhos
E isso fortalece também o comércio. Com um comércio forte nos bairros, a gente tem condição de ficar mais perto da casa da gente, né? Com isso, usa menos o carro, usa mais a bicicleta, a caminhada como alternativa de modal. É uma nova cultura que precisa ser implantada. Curitiba está pronta, ela só precisa de um novo reordenamento para que as coisas funcionem de fato. Para isso vai precisar bastante diálogo, né? O prefeito vai ter que ter muito acesso, né? Como é que anda essa tratativa sua aí ao longo desses últimos anos, aí com aproximações com o governo federal, por exemplo, as várias áreas ali de governo, ministérios, enfim, governo estadual também, né? Como é que tem sido essa trajetória e, caso seja eleito, como é que o senhor vai amarrar tudo isso para conseguir fazer essa transformação aí de pensamento na capital? Em relação à mudança de zoneamento, essa é uma decisão nossa aqui da cidade, muito diálogo com a justiça. Em relação aos centros comunitários expandidos e a linha verde, eu já me comprometi a fazer com orçamento próprio da prefeitura, para não me comprometer com aquilo que talvez eu não consiga cumprir lá na frente. Mas em relação aos contatos com o governo federal, eu fui deputado federal, fui coordenador da bancada de 2 governos diferentes e fui eleito por unanimidade, né, pelos 33 deputados, pelos 33 parlamentares, 30 deputados federais e 3 senadores de todos os partidos. Tenho capacidade de diálogo, conheço os caminhos em Brasília, trabalhei muito com o orçamento enquanto fui deputado federal, haja vista que trouxe para o Paraná mais de 700 milhões de reais a fundo perdido, entre emendas de bancada, programas de governo e emendas individuais. Então, acho que penso que poderei fazer um bom trabalho em Brasília. Em relação ao governo estadual, o prefeito, eu não acho que é saudável para a administração municipal, para o executivo, uma relação política que esteja acima da relação administrativa. Eu poderei conversar com o governador, tanto com o presidente da República, de cabeça erguida, e defender projetos para a cidade. Hoje a gente vê um compromisso maior político, né? O próprio governador retirou candidatos na véspera das convenções, para facilitar a vida do prefeito, para que ele ganhasse a eleição no primeiro turno. Isso compromete muito a gestão, porque o prefeito não tem condição de cobrar com firmeza algumas ações mais enérgicas e parcerias por parte do governo estadual em relação à prefeitura de Curitiba. Eu terei muita tranquilidade, porque não tenho rabo preso. Candidato, falando a respeito de um assunto que afetou bastante gente nesse ano, a pandemia do coronavírus, afetou tanto para o lado da saúde quanto para o lado da economia de pequenos comércios. No seu plano de governo, o senhor cita o programa Bairro Forte. Esse programa pode ajudar, efetivamente, a reerguer esses empresários que tiveram problemas? A minha visão sobre o Bairro Forte, ela veio antes da pandemia. Isso foi construído no nosso plano de governo pelo arquiteto urbanista Luiz Forte Neto. Mas foi exatamente, durante a pandemia, a gente verificou que vai exatamente ao encontro das necessidades estabelecidas pela própria pandemia, que é uma espécie de isolamento dos bairros, mas não isolamento que afaste as pessoas. Na verdade, é uma condição de independência dos bairros, um bairro forte, isso significa comércio forte também, porque as pessoas que circulam menos pela cidade, que usam menos os carros, e aí a redução de poluentes, menos estresse, uma condição da pessoa ter mais tempo livre para passar com a sua família, com seus amigos, com os seus filhos, ou de produzir mais, faz com que ela fique mais no bairro, ou seja, frequente mais o comércio do bairro também. É importante a sua colocação e a pergunta, porque geralmente, hoje, Curitiba e região metropolitana, nós estamos falando de 3 milhões de habitantes, pode chegar a 4 milhões, daí como é que vai ficar? Uma situação muito difícil. E, obrigatoriamente, todos que vêm da região metropolitana de Curitiba passam pelo centro. Todos que transitam dos bairros para um outro bairro da cidade têm que passar obrigatoriamente pelo centro. Por isso, a ideia do terceiro anel, né, como contrapartida, Curitiba tem que dar para deixar a cidade preparada para que a região metropolitana, os municípios e a Comec façam a sua parte na integração dos terminais de ônibus da região metropolitana com os nossos terminais, para que as pessoas não precisem atravessar o centro da cidade para tudo, possam andar no entorno. E com isso, vão ganhar também 150 quilômetros de ciclovias nessa integração do terceiro anel e mais espaços
públicos, esportivos, praças, parques, para poder usufruir, explorar melhor o seu bairro. Quem ganha é o bairro forte, a pessoa que mora lá, mais qualidade de vida, e também o comércio. Hoje, quando uma pessoa passa pelo centro da cidade porque é obrigada por conta do modelo de transporte, ou porque tem que procurar um serviço público no centro da cidade, acaba usando o comércio do centro. Quem ganha é o centro, isso é muito bom, mas são as grandes empresas que talvez não precisem tanto desse cliente que poderia frequentar a padaria do amigo no bairro, a farmácia pequena no bairro. Tudo isso vai mudar o conceito e a cultura na nossa cidade. A gente tem visto assim a preocupação das cidades, enfim, não só as capitais e grandes metrópoles aí do Brasil, com a questão da segurança, né? Curitiba, inclusive, tem um centro de observação, enfim, com algumas câmeras. A gente acompanhou algumas situações que as câmeras resolveram, outras não. Como que o candidato vê isso? Como que o candidato pretende melhorar essa questão da segurança pública, né? Tem a gestão da Guarda Municipal, enfim, trabalha em conjunto com as polícias. Como é que está na visão do candidato isso para os próximos 4 anos, aí, caso eleito? As câmeras de segurança, elas só vão funcionar quando a gente tiver pessoas qualificadas, servidores, para operar o sistema. A cada 4 câmeras ou 4 monitores, é preciso de uma pessoa. Hoje nós temos um efetivo muito pequeno de 1.626 ou 1.650, pouco mais de 1.600 guardas municipais. Proporcionalmente, se você comparar com São José dos Pinhais, nós temos um número menor aqui. É preciso ampliar o número de efetivo da Guarda Municipal e trabalhar em parceria com as forças de segurança do governo do estado, que tem como responsabilidade constitucional garantir segurança e combater a violência. Assim como nós podemos também, com as câmeras de segurança, trabalhar o modelo de cinturão nas saídas da cidade para os municípios da região metropolitana, para inibir as fugas de assaltos, de sequestros relâmpagos, para que o bandido não consiga sair da cidade com muita facilidade. Isso tem que acontecer de maneira integrada com as forças de segurança do governo do estado. Assim como é preciso investir em mais iluminação pública. Quando os bairros estão mais urbanizados, mais limpos, mais organizados, isso também inibe, né, o assalto, por exemplo. Eu quero criar no centro da cidade uma guarda cultural, uma guarda treinada para saber conviver com os artistas da nossa cidade, com as casas noturnas, sem que afaste os clientes, né, os empresários, prejudique o trabalho dos empresários. Uma guarda que tenha sensibilidade, que saiba conviver com todas as pessoas da nossa cidade, que possa, ao mesmo tempo, fazer o monitoramento em relação à violência, ao tráfico de drogas e outros problemas que enfrentamos na cidade. Candidato, o senhor falou recentemente que, ainda tratando essa questão de segurança, pretende criar uma espécie de Uber popular, que seria uma alternativa para as pessoas que precisam andar de ônibus à noite, sair mais tarde. Como que funcionaria isso aí? Goiânia já criou uma parceria com o transporte de aplicativo e também com o táxi. O projeto se chama Última Milha. Na verdade, a pessoa, o passageiro de ônibus, faz o trajeto até o último terminal e depois dali para frente ela pega o aplicativo. A subvenção da prefeitura, em vez de passar para as empresas do transporte, é repassada para o táxi e para o Uber. Na verdade, o transporte por aplicativo ele foi criado como carona. Depois que veio o aplicativo, e os taxistas têm razão em dizer que é inconstitucional, porque, na verdade, ele não se encaixa na lei de mobilidade ou até mesmo no Código de Trânsito. Mas foi regulamentado porque era uma coisa sem volta, né? Acontece em todo mundo, e, na verdade, a existência do aplicativo veio depois dessas duas leis importantes. Mas a carona é que nós precisamos fomentar, que é o carro que já vai cumprir um trajeto específico da cidade. E a gente vê, é muito comum pais compartilharem o mesmo carro para levar os seus filhos para ir para o trabalho. Isso pode acontecer também com o ônibus, uma parceria com o transporte coletivo, né? Existe um projeto chamado Porta a Porta, que funciona também em Goiânia, que o ônibus carrega os trabalhadores fora do horário
do normal do transporte público, carrega os trabalhadores da porta das suas casas, uma determinada região da cidade, os trabalhadores vivem lá, são dados para aquela indústria, para aquela empresa, é uma parceria que a prefeitura oferece para esses empresários e também os trabalhadores. Mas a ideia é que as pessoas possam pagar por um serviço um pouquinho mais caro, talvez, do que o transporte coletivo de ônibus, ter o conforto do carro, segurança e, ao mesmo tempo, a gente está ajudando a produção, a renda das famílias dos motoristas de aplicativo. A ideia é bem alternativa, né, candidato? Porque Curitiba é conhecida aí por esse investimento aí, o paraíso das startups, enfim. Como é que o senhor vê a aplicação fora um aplicativo aí, mas como que a tecnologia pode ajudar na gestão dos próximos 4 anos, claro, talvez na facilidade aí de alvarás, enfim, para projetar um pouquinho mais aí esse crescimento econômico que vai ser tão preciso aí nesse pós-pandemia? A única solução, Alex, para vencer o processo burocrático é a tecnologia. É um procedimento por atendimento, uma ordem estabelecida por um sistema de tecnologia, porque hoje tem além das interpretações diversas que existem por parte dos servidores, um entende uma coisa, o outro entende outra, também tem a boa vontade, muitas vezes, que existe em relação a alguns pedidos em detrimento de outros. Então, a gente precisa de tecnologia para vencer a burocracia e estabelecer uma ordem cronológica para o atendimento dos pedidos de alvarás, de licenças ambientais, mas para isso a gente precisa nos colocar do outro lado do balcão. Eu quero criar a Universidade do Trabalhador e a Agência do Empreendedor. Hoje já tem a Agência Curitiba SA, mas que não funciona na prática com o objetivo original. Para que esses empresários se aproximem da prefeitura, a gente possa qualificar mão de obra específica para o mercado existente, em diálogo com essas empresas, e ao mesmo tempo ajudá-los a vencer a burocracia, mas fazer também com que seus negócios tenham sucesso. E para isso é preciso ter um laboratório, um marketplace dentro dessa universidade, em parceria com o terceiro setor, na busca de novas soluções, tecnologia, alternativas para que os negócios tenham sucesso. Eu acho que a prefeitura tem que se colocar no lugar do empreendedor. Porque um empreendedor que dá certo são impostos que estão garantidos para a prefeitura e, ao mesmo tempo, mais empregos. Não tem outro jeito. Mas se a prefeitura só fizer exigências e uma fiscalização agressiva, sem apresentar alternativas, fica realmente muito difícil para quem produz. Assim como, quando eu falo em alternativas, eu falei aqui de soluções tecnológicas que não tivemos durante a pandemia. Alex, a Prefeitura de Curitiba gasta muito dinheiro com a famosa ICI informática e não conseguiram criar uma plataforma digital para atender o comércio durante a pandemia. Eu quero concorrer com os aplicativos de entrega de comida, que na verdade são sócios indesejados dos bares e dos restaurantes, mas que geram empregos. Eu posso gerar os mesmos empregos e ter uma condição de mais igualdade entre um aplicativo público, até para que exista uma disputa de mercado melhor, onde quem produz sejam mais beneficiados do que os próprios aplicativos. Não se fez nada durante esse período. Mas eu falei dos aplicativos, as alternativas tecnológicas, quero falar também de soluções por parte da relação aos investimentos, a crédito fácil, mais barato, com juros mais baixos, sem burocracia. O Congresso Nacional já aprovou a empresa simples de crédito. Nós podemos ter um banco comunitário, uma cooperativa que possa também prestar um serviço para estas empresas. Candidatos, nós estamos com 1 minuto e 22 segundos faltando. Acho que já podemos passar para as suas considerações finais, então. Por que votar no candidato João Arruda? Que pena, Leonardo. Que pena, Alex. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E quero dizer aqui que sou candidato a prefeito porque a nossa cidade tem desigualdades enormes, tem muita gente nova, jovem, que quer empreender, que não tem a mesma oportunidade que os grandes empresários do transporte coletivo, das empresas de lixo, gente que está aí na cidade prestando um serviço há muitos e muitos anos, dos quais nós questionamos muitas vezes pela falta de transparência,
e faltam oportunidades para as pessoas que vivem nos bairros, para as pessoas que muitas vezes não têm o seu título de posse do seu terreno, da sua casa, que moram em uma situação de risco, como acontece no Caximba, no Rio Barigui, no SIC, no Sítio Cercado. É para essas pessoas que eu quero ser prefeito de Curitiba. Eu quero combater essas desigualdades. Eu quero oferecer programas sociais, oportunidades, renda, emprego. E quero trabalhar de maneira muito democrática, ouvindo a população, com muita humildade, ouvindo também especialistas, pessoas que podem contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço muito. Para que você tenha essa mudança, você aí, seguidor da tribuna, vote 15 no dia 15. Perfeito, candidato. Muito obrigado. Agradeço a sua atenção. Boa sorte aí no dia 15. Obrigado, candidato. Um abraço. Obrigado Alex. pelo Até mais, tempo. Leonardo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.